Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PodMax. Eu sou o Bruno, estou hoje aqui com a Ana Paula. Junto nós fazemos parte da equipe de marketing da Max Sorriso. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Nós estamos com o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo é o nosso franqueado da unidade de Batatais. Ele está com a gente há pouco mais de um ano e já está abrindo a sua segunda unidade na cidade de Passos. Dr. Gustavo, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Gustavo, vamos lá. Eu, junto com a Ana Paula, a gente estava se perguntando qual que ia ser a nossa primeira pergunta para você. E uma coisa nos chamou muita atenção essa semana, onde nós estávamos fazendo um levantamento de qual é a idade, né, a faixa etária dos nossos franqueados. E a sua idade nos chamou a atenção, que é a idade de 25 anos. E a pergunta que vem acompanhada é: o que você espera, o que você se planeja daqui para frente, tendo em vista que você com 25 anos já está na sua segunda clínica odontológica. Ou seja, você tem um perfil empreendedor, quer partir como o Breno, por exemplo, que chegou a ter 8, 9 unidades próprias, ou você planeja ficar mais tranquilo, 1, 2, 3 unidades, todas aqui na região de Franca. O que você pensa no médio e no longo prazo? Não, a longo prazo tem umas 30, né? Umas 30 de idade. Mas, tipo assim, foi... Quando eu formei, né, eu já queria partir para esse lado de empresário. Eu queria algo que me desse, tipo, certeza que eu ia ser bem sucedido, sabe? Eu sempre sonhei muito alto. E aí eu escolhi odontologia porque é uma área que é rentável, mas hoje em dia, clínica odontológica está dominando. É igual o Dr. Breno brinca. É o elefante, que é a clínica odontológica, e o consultório particular é a formiguinha. Então apareceu a oportunidade com o Jean, né, meu sócio. E o Jean já trabalhava pro Breno, né? Ele já fazia uns projetos para ele. Já estava lá dentro. Já estava lá dentro. O Jean virava assim e falava assim: eu vou construir uma clínica desse tamanho. Será que dá dinheiro? Ixi, ele já... Antes mesmo de aparecer a oportunidade da franquia, o Jean já tinha me indicado pro Dr. Breno, né? Perguntado se eu queria trabalhar lá. E eu já via a Max Sorriso, como eu sou de Franca, região, né? Da região. Já conhecia. Então, eu já ouvia falar muito da Max Sorriso. E como eu já ouvia falar muito dela, eu já tinha aquela ideia de ser uma clínica muito bem sucedida. Eu trabalhava na concorrência. E aí a gente perdia muito orçamento para Max Sorriso. Tanto por questão de facilidade de pagamento, porque como é uma clínica muito grande, tem um contingente muito grande de paciente, então tem uma liberdade maior de negociação. Então, a gente já perdia muito orçamento. E eu via a Max Sorriso gigante. Então, apareceu a oportunidade, eu abracei na hora, não pensei 2 vezes. Quando o Jean me ligou, foi num dia eu tava no serviço, eu tava no trabalho, tava almoçando, na verdade eu tava almoçando. Aí ele me ligou: ô Gustavo, vamos abrir, tô vendo um esquema com o Dr. Breno. Não, direto, falou, tô vendo um esquema com o Dr. Breno, abrir franquia da Max Sorriso, a gente vai ser a primeira, o que você acha? Falei, vixe, vambora. Aí já marcou a primeira conversa com o Dr. Breno, nem sabia, o Dr. Breno tava me avaliando, tava conversando. E eu já tinha muito aquela ideia do que era um paciente lucrativo, porque eu trabalhava de avaliador em outra clínica. Então eu já sabia o que era um paciente lucrativo, eu já sabia o que eu podia agregar para minha clínica para ter uma renda forte. Eu já sabia o que eu queria. Então, juntou o útil ao agradável e a experiência conta já muito, vamos para a segunda, né? já. E a longo prazo, igual eu falei, quanto mais clínicas, melhor. Porque é um negócio muito lucrativo, sabe? Eu não imaginava, assim, com 25 anos, sendo bem sincero, que eu ia ganhar o que eu ganho. Eu não imaginava nem a pau. Na minha realidade, né, que eu não vim de família rica, não tinha essa opção, né? Então eu dei a cara mesmo. Falei, já não tem nada, eu vou perder mais o quê? E é a possibilidade de escala, né? Então, que você tem com uma, você consegue replicar com 2, Sim. replicar com 3. Sim. A grande questão é a organização, né? Como você vai se organizar para conseguir dar conta de tudo, né? Sócios, a importância do sócio,
das pessoas bem treinadas também. A importância do sócio, desculpa, pode falar. E a base que a franqueadora dá, né? De Sim. processo, de instrução mesmo, assim, de como gerenciar o negócio, né? Isso aí que me deixa muito tranquilo, sabe? Porque, assim, o mais complicado pra mim mesmo é escolher o franqueado novo. Porque é igual eu e o Jean já vem conversando. É difícil eu e ele abrir uma clínica, só eu e ele de novo. Porque eu acho muito complicado a gente colocar um dentista para tomar conta que ele não tenha uma parte na sociedade. Exatamente. Porque quando é nosso, a gente tem um zelo maior, sabe? A gente tem um cuidado maior. Provavelmente você vai ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Sim. Então, assim, você tem aquele cuidado a mais, né? Com o paciente, com a clínica, com o rendimento dela. Então, a escolha mais difícil é escolher o novo franqueado mesmo. Escolher quem que eu vou chamar para fazer sociedade. Mas em questão de treinamento, de conduzir como que vai ser a abertura, a inauguração, até o ato do procedimento em si, a franqueadora eu deixo com ela, sabe? Deixa com a gente. Porque assim, igual a doutora Fernanda, que é a nossa franqueada agora de Passo, né? Ela já tem uma experiência já em clínica, ela já trabalhou em clínica odontológica de grande, né? Assim como a Max Sorriso. Ela tá em uma clínica odontológica grande lá em Passo. Então ela já sabe o esquema mais ou menos de como que funciona uma clínica. Mas o esquema Max Sorriso, que é como que eu gosto de trabalhar, como que o Dr. Breno gosta de trabalhar, a franqueadora vai explicando, vai passar todas essas informações. E eu acho que dificuldade não vai ter, sabe? Exatamente. Assim como foi com a gente. No começo, eu não tive dificuldade, tipo... Como que eu vou falar? Dificuldade de conduzir a clínica. Foram mais dificuldades que, sabe, um paciente deu um probleminha ali, alguma coisinha. Como lidar, né? Como lidar. É questão de atendimento. Lida com o paciente, que são aquelas coisas que acontecem no dia a dia mesmo, né? Às vezes, detalhes, né? Um detalhe que me chamou até a atenção, não sei se foi com você, Gustavo, como são situações inusitadas. O paciente veio, fez o tratamento, está em tratamento aqui conosco, se não me engano foi em Ribeirão Preto. A situação que eu quero chegar assim, será que o franqueado ele sabe lidar com isso? Mais ou menos assim, ó, o paciente veio, fez o tratamento conosco e ele faleceu. A família foi lá. E o tratamento e o ainda estava tratamento em andamento. O que você faz, Gustavo? Já aconteceu com a gente. Infelizmente, a gente teve uma paciente agora que faleceu. Ela já... Coitada, nossa, ela tava tão feliz. A gente, assim, a clínica sentiu muito, sabe? Porque ela era uma pessoa muito, muito legal, sabe? Ela ia lá na clínica, ela conversava com todo mundo, ela passava na minha sala. Idoso, né? Levou o esposo, levou o neto, sabe? Para iniciar os tratamentos, para começar a fazer avaliações. O neto já começou também. Tratar. E aí eu lembro que um dia antes ela foi lá na clínica, ela fez um protocolo inferior, né? Carga imediata, tava com provisório. E a gente fez a PT dela, provisória, tirou fotos. Nossa, ficou lindo mesmo. A gente tirou um monte de foto dela com a provisória. E ela tava, nossa, feliz pra caramba, sabe? E aí um dia ela foi lá na clínica um dia antes pra fazer uma manutençãozinha, né? Pós-operatória, acompanhamento, se eu não me engano, foi de 30 dias. Aí ela falou pras meninas, eu tenho uma cirurgia agora, se eu não me engano, no fígado. Aí ela ia fazer uma cirurgia simples, coisa boba, né? Não era uma cirurgia de alto risco. Aí, essa paciente sumiu. Eu já tinha... na verdade, o dia que ela foi, todo mundo desejou boa cirurgia pra ela. Ela chama Ana Maria. Dona Ana Maria, boa cirurgia, senhora, não sei o quê. Quando terminar, a senhora avisar a gente. Aí, do nada, essa paciente sumiu. Ela era uma paciente muito presente. Aí, a gente começou a entrar em contato. Eu falei, o Kenny, manda mensagem pra ela, pergunta a cirurgia. A Kenny mandava mensagem, ela não respondia. A Júlia, do financeiro, mandava mensagem, não respondia. Aí o marido dela mandou um áudio, sabe? Bem abatido, assim. E o atestado de óbito dela. Olha, até arrepio de falar disso, porque, sabe, a gente sentiu bastante. E ela já estava, né, com o tratamento, dando sequência no tratamento. É o que a gente fez, né? A gente viu o que ela tinha feito. Ela já tinha, né, era uma paciente que ela já
tinha feito pagamento à vista e tudo, né? Não tudo, ela tinha parcelado, se eu não me engano, em 3 vezes. A gente já tinha operado, ela tinha pagado umas 2 parcelas. Aí a gente fez o cálculo, né, do que ela já tinha feito, do que a gente ainda tinha que entregar para ela. Aí a gente decidiu, né, tanto por consideração pela família, né, parar onde a gente já estava, cancelar o contrato, falar pro esposo dela, né, que não precisava também finalizar o pagamento, porque ele queria. Não, ela fez, mesmo que ela não terminou, a gente quer pagar. Mas assim, por consideração ao paciente, em consideração à família, a gente optou por não receber. Mas são coisas que você não espera, né, que não, acontece. De jeito nenhum, sabe? Mas, infelizmente, a gente, né, tem que estar preparado. É uma clínica que a gente atende de qualquer idade. Eu tenho paciente lá de 84 anos que fez implante. Então, tá com os implantezinhos, tá super feliz, mas, né, vai na clínica com a esposa, um muletinho. Tem sempre um acompanhante. A gente tem que estar preparado sempre para isso. A gente sabe que... O que me chama a atenção, Ana, no comecinho, quando a gente começou a conversar, em relação à frase que você falou. Eu perdia muitas avaliações. Perdi. Só que agora, doutor... Você sabe que o esquema mudou lá em Batatais, agora né? quem rouba você sou eu. Você que ganha, né, doutor? Assim, uma coisa que eu e o Bruno conversava muito quando a gente inaugurou, que a gente tinha que dominar a praça. E eu levei isso muito a sério. Falei, não, a gente tem que dominar essa praça aqui, a gente tem concorrentes que fortes lá, né? 2 ruas para baixo tem concorrente. Do outro lado da rua tem outra. E ainda falta uma marca grande chegar lá, né? Não chegaram todas ainda. Não, a gente tem muitos concorrentes fortes lá em Batatais, tem muito consultório particular, né? Os dentistas. Como é uma cidade pequena, então era aqueles dentistas que atendiam a família inteira, sabe? Então eu pegava a avó, a filha, o filho, né? Aí os netos, então ia a família inteira. Então, quando a gente chegou na cidade, a gente meio que mudou esse esquema. Foram chegando, né? A gente tem clínicas lá, a gente tem umas 5 clínicas de concorrência grande, né? Então a gente chegou para dominar. E a gente, né, uma clínica consolidada. Max Sorriso já era forte, já passava propaganda na televisão. A pessoa já conhecia. Intermédio ali entre Ribeirão e Franca. Então já tinha... meu parente fez tratamento em Ribeirão. Vou fazer uma denúncia aqui. A Daniela, vendedora de Ribeirão Preto, um dia ela virou pra gente e falou assim... Cadê os meus pacientes de Batatais? Não tem mais. Agora estão todos em Batatais mesmo. Mas é engraçado porque aí esse fenômeno acontece com ele também. Porque os pacientes de Brodowski vão para Batatais. Vão para Batatais. Brodowski, Altinópolis. E tem muitos mesmo. O pessoal de Altinópolis vai lá para a clínica e... porque assim, Altinópolis é bem próximo, assim igual Brodowski. E a gente tem pacientes ali da região, então a gente não fala que a gente tem só Batatais, né? A gente tem 2 cidadezinhas ali que estão próximas e os pacientes vêm de lá. E é engraçado porque toda vez eu vejo na agenda, assim, acontece com frequência. Paciente era de Ribeirão Preto e se mudou para Batatais. Ou seja, ele fez o tratamento na Max Sorriso lá de Ribeirão Preto. E deu continuidade. Sabe da marca, da É existência. a confiança, né, que a marca tem. Muita manutenção de protocolo. O paciente que fez tratamento em Ribeirão ou em Franca, que era de Batatais, aí fez o protocolo, aí vai lá pra gente fazer uma manutenção, vai lá pra gente fazer um acompanhamento, uma nova avaliação. Ixi, eu atendo muita gente. Muita gente mesmo. Nesse perfil, né? Nesse perfil. E assim, é um paciente que a conversão é só fechar. Não, tá convertido, na verdade. Já tá, né? Ele já vem da cidade. Ele já tá pronto. Já vem de outra cidade. Eu ouso dizer que ele é melhor que o de indicação, né? O indicação familiar. Vai lá e faça o tratamento. É um paciente que já está dentro da clínica, né? Rede. Ele já faz parte da família, né? Não, assim, é um paciente que a conversão, já igual o Bruno falou, já vai com a conversão na cabeça feita, dele, né? ele acha que é a mesma coisa, é a mesma... E é mesmo. É o mesmo esquema. Exatamente. É o mesmo esquema. Por mais que é franqueado, a gente tenta seguir o padrão, né? Seguir o mais próximo possível. Padrões no tratamento também. Padrão de atendimento. captura, alguns procedimentos tendem a seguir
Alguns procedimentos a gente ainda consegue mudar um pouco, mas é por conta do perfil da cidade. A gente é uma cidade menor, então a gente já trabalha com alguns outros procedimentos mais rápidos. A gente faz muita carga imediata já com definitivo. Ana, o ticket médio do Dr. Gustavo está em torno de R$ 7.500. R$7.500. Já faz tempo, né? Ele tem 3 cadeiras odontológicas na clínica dele. Ele usa duas. 1,5. 1,5. Inclusive, a vontade de levar essa que tá sobrando para Passos, você já se perguntou, tenho certeza. A gente tá pensando em fechar uma sala e fazer de escritório. Ou fazer lá uma sala de panorâmica. Tá com ticket médio de 7.500, né? E não tá trabalhando com toda a capacidade. Não, minha recepção é igual... Quando vai franqueado novo, né? Visitar a clínica, possíveis franqueados, é uma coisa que eu falo pro franqueado. Falei, você tá vendo minha recepção cheia aí? Não. E eu tô faturando. Minha clínica fecha em média 200 mil, 250, né? Tem meses que são variáveis, mas a média é 200 mil. Por quê? Eu fecho orçamento alto. Aqui na clínica, eu não recebo muitos pacientes de parte clínica. Limpeza, restauração. Ortodontista não quer nem ver. Não faço ortodontia, nem pego. A gente indica para outros dentistas. Bons dentistas, parceiros. Bons dentistas, parceiros, que eu já conversei, já troquei ideia, já alinhamos tudo. Inclusive, os dentistas da cidade mandam pacientes pra gente. É foco, né? Tem que ter foco. Porque assim, a gente é... Graças a Deus, a gente é muito bem falado na cidade. Sim, eu ia comentar isso, doutor Gustavo, assim, que a gente, né, que tem contato com as redes sociais na clínica, que a gente conversa com os pacientes, né, o feedback que a gente tem é sempre muito positivo da clínica de Batatais. Tantos pacientes, assim, comentando do atendimento, tanto da recepção até o seu atendimento de tratamento, né, dos implantes, tudo. Então, o feedback que a gente tem da clínica é sempre muito positivo. A gente está na fonte ali, né? A gente está ali na fonte mesmo dos pacientes. Então, assim, que eles sempre são muito bem recebidos, que o tratamento foi um sucesso, que o doutor Gustavo é muito simpático. Então, assim, a impressão, né, que a gente tem ali é que a clínica é realmente muito bem falada na cidade, né? É uma clínica de confiança, que passa essa confiança para o paciente. Igual eu expliquei aqui, eu falei, os dentistas de lá mandam pacientes pra gente. É incrível, assim, paciente de implante, o ortodontista, ele tá fazendo o tratamento, chegou a hora de fazer o implante. Aí eles indicam, o paciente vai, fala que foi indicação do dentista fulano de tal, e claro, né, a gente... vai lá e retorna pro dentista, né? Tem que dar um retorno. A gente atende parente de outros dentistas. Olha que bom. Tia, vó, irmão, de outros dentistas. Porque, igual eu expliquei, é uma clínica multidisciplinar. Então, o paciente vai fazer tudo lá. Mas é uma clínica voltada pro implante. Então, os dentistas que não fazem implante na cidade mandam tudo pra gente. Porque eles falam, assim, a gente teve um caso bem recente aí. O paciente fez protocolo superior e inferior. Superior e inferior. O paciente, ele estava fazendo tratamento lá, fazia com a família dele. Chegou um ponto que os dentes dele já não estavam mais bons, né? Ia ter que fazer protocolo. Aí o dentista dele falou assim, tem uma clínica aqui, a clínica Max Sorriso, né, e tal, vai lá, faz o seu implante lá. Por quê? Eu tenho que chamar um dentista de fora para vir te atender. Esse dentista não pode te dar um suporte grande, porque ele não é daqui da cidade, ele tem um consultório dele lá, ele vem aqui uma vez por mês. Então, o senhor vai lá, faz seu tratamento lá, que lá eles são clínica de implante. E o paciente fez o tratamento, tá chegando já na etapa final. E assim, é surpreendente, sabe? A gente, o nível, né, que a gente chegou de um tratamento humanizado, bem feito, é igual, eu priorizo muito isso lá na clínica, eu falo muito com as meninas. A gente tratar o paciente, uma coisa que eu faço, eu chamo todo paciente pelo nome. Eu falo assim, eu vou na recepção, eu vejo quem que tá na recepção, eu vejo os nomes dos pacientes que estão na recepção. Sempre que eu vou chamar um paciente, eu chamo meu paciente, seu fulano, tudo bem? Você vai dona lá. Não sei o quê. Você não pede para alguém chamar. Não. Algumas vezes eu peço para chamar, quando eu tô mexendo em algumas outras coisas, mas normalmente é o que eu peço. O dentista ir lá,
né? E Quem vai fazer, chamar o próprio paciente. Chamar o próprio paciente. Seu colaborador, você está falando. Isso, seu o nosso colaborador, ir lá, chamar o paciente, chamar pelo nome, cumprimentar todos que estão na sala. Oferecer um café e as meninas também. As meninas vão lá na recepção, independente do que vai fazer, vai ali conversar com a Kênia, né, pedir uma informação. Ela tem que cumprimentar os pacientes que estão em espera, perguntar se está tudo bem, oferecer Não um café. adianta você agendar e vender e tratar ele bem só até esse momento, né? Ele tem que ter todo um pós-venda, o pós-tratamento, depois que ele teve alta, ele tem que ser acompanhado do mesmo jeito, né? Isso é uma coisa que eu cobro bastante das meninas. O paciente finalizou o tratamento, a gente mesmo que ele tenha alta, a gente marca um acompanhamento. O paciente teve alta, então ele vai ter mais um acompanhamento daqui a 30 dias. Ele finalizou, ele já acabou o tratamento dele. Mas em 30 dias ele vai voltar na clínica, vai passar com o doutor, vai passar comigo, a gente vai avaliar, ver como que tá, perguntar se deu tudo certo, tratamento, e as meninas vão continuar ligando. Tem pacientes que já terminaram o tratamento há muito mais tempo, e eu peço para a Kênia ligar. Falo, Kênia, liga para o fulano de tal, como que ele tá gostando do tratamento. Principalmente pacientes que são reabilitações muito grandes, né? Às vezes um protocolo em cima e embaixo. Às vezes você até evita um problema também, né? Exatamente. Uma ligaçãozinha dessa, ele vai lá, você vê que tá com uma fraturinha, você já, já vamos corrigir para evitar um problema maior. Você traz o paciente para você, né? É, isso mesmo. O vínculo é muito importante, né? Porque você cria identidade com o paciente, você cria um vínculo e com isso ele acaba confiando cada vez mais, né? Lá na clínica a gente tem muita indicação de pacientes. Justamente. Muita indicação. E assim, isso é reflexo de um trabalho bem feito. Se a gente tem indicação, se o paciente que é nosso... Às vezes o paciente só fez avaliação, cara. O paciente só fez avaliação. Mas você não fechou, você está indicando... Não, aí o paciente só fez avaliação. Ele já está indicando o fulano, o outro. Eu fui lá na clínica, é muito bom. O paciente nem está fazendo o tratamento ainda. Aí o paciente fala, ele vai fazer o tratamento, ele vai fechar daqui a um tempo. Mas é a forma como ele foi tratado, como ele foi recebido. Isso é muito importante, muito mesmo. Uma coisa, Ana... que isso vai muito em relação ao marketing, que a gente... e você lembrou, e eu lembrei porque você lembrou, que é em relação à frase, né, que eu falei pra você e falava bastante, que é dominar a praça. Por que dominar a praça? Eu vou falar aqui alguns números que são bem relevantes pra gente levar em consideração, e a gente sempre procura ser muito realista. Realista de que forma? É assim, isso também vai acontecer nas cidades menores. Vai acontecer em Batatais, vai acontecer em Passos e vai acontecer em todas as cidades do Brasil. As clínicas odontológicas vão chegar e vão dominar. Sim. O exemplo que você deu, Gustavo, é exatamente esse. Chega uma clínica odontológica que coloca 50, 40, 30 mil reais todo mês em marketing. Como que um dentista que tem uma cadeira, ele tem uma auxiliar que vai lá por dia para auxiliar, né? No outro dia não vai, é como se fosse uma diária, né? Uma recepcionista que não fica fazendo um trabalho de lead diariamente, ela vai lá ver e vai embora. Como que esses dentistas concorrem com essas redes? Com essas marcas. Não tem jeito. É humanamente impossível, né? Assim, não tem como. E é algo que a gente prevê isso. Foi algo que nós falamos na convenção de vendas do ano passado, que é assim, a concorrência vai chegar. Hoje, lá em Ribeirão Preto, quando nós inauguramos, era uma clínica que tinha um fluxo de paciente lá na 9 de julho absurdo. Nós fazíamos uma média de 300 avaliações por mês. Quantas você faz lá em Batatais, Gustavo? 80, 90. Lógico, Ribeirão Preto é muito maior. Só que hoje em dia, a gente não faz esse volume de avaliações. Primeiro, em Ribeirão Preto a gente já tem 2 Max Sorriso. Do nosso concorrente mais direto, tem 5 clínicas. Na ocasião tinha uma. E as demais, todas as bandeiras têm mais de uma clínica odontológica. Ou seja, o mercado, a tendência, se a gente não chegar e dominar... Por que chegar e dominar? Quando a gente chega e coloca mídia, vende bem, nos próximos anos, a quantidade de indicação que vai vir da clínica é muito grande. Vai te permitir, com as indicações e com o marketing,
continuar faturando. Porque isso o mesmo. lead, ele tende a ficar caro, ele tende a encarecer. Todo mundo tá fazendo É o marketing. que eu falo pros possíveis franqueados, quando eles vão lá na clínica, tá aí uma vantagem de você trabalhar numa franquia. Sempre eles vão apontar onde que tá o problema na sua clínica. Então, nessa questão aí da gente receber um feedback, caiu tantos leads. Foi o que eu conversei com o Bruno. Falei, Bruno, deu uma caidinha aqui na minha avaliação, o que tá acontecendo? Aí o Bruno me falou, Gustavo, tá tendo lead, o problema tá nas ligações. O que a gente pode fazer para resolver isso? Aí é onde a gente vai pegar, vai sentar, vai conversar e a gente vai decidir, né, em conjunto com o meu sócio e o que a gente vai fazer, qual que vai ser a nossa decisão. E essa tem que ser a cabeça do empresário. Porque muitas vezes a pessoa comum, o que ela pensa, né? Poxa, mas mais um funcionário, já tô com 4 aqui, vou pôr mais um. Vou colocar mais um. Só que vamos lá, se eu fizer esse desmembramento, eu vou conseguir agendar mais. Sim. Vamos puxar um pouquinho mais. Eu tô colocando em média R$10 mil em mídia todo mês. Sim. Mais ou menos. Tá Mais dando ou isso menos, realmente lá em Batatais. Televisão, Facebook. Televisão, né? Agora os outdoor, esse mês que a gente tá fazendo a ação nacional do implante. Estamos colocando mais mídia. Uma média de R$10 mil. Estamos fazendo uma média de 90, 85 avaliações por mês. Se eu colocar essa funcionária, dedicação exclusiva, comissionada, que ela vai querer ligar, eu faço esses R$10 mil que me geram 90 avaliações, fazer 100 avaliações, 110 avaliações, me faz vender muito mais. Essa é a cabeça do empresário. Se desses pacientes que foram lá fazer a avaliação, eu consegui converter em média ali uns 6, né? Que a conversão média esperada é pelo menos 30%. 30%, né? Mas lá em Batata a gente faz um pouco mais. A gente converte um pouco mais. Modéstia à parte. A gente chega nos 50%. Foi março, se eu não me engano, foi março. Foi em março, a gente converteu 50%. 50% teve um mês. Foi legal. Então, assim, a gente conseguir fazer a conversão dessa nova avaliação, você já pagou a funcionar. Justamente, é a cabeça do empresário mesmo. O empresário, ele tem que pensar, né? Se ele está contratando, é porque ele está crescendo. Sim. Né? Então, gerando emprego. Está melhorando. Então, não está, né? Está melhorando. Então, assim, tem que sair dessa análise rasa, né? Exatamente. Você tem que parar de ver só gasto. Você tem que ver o que esse gasto a mais vai te trazer. Vai te trazer um investimento, né? Vamos pensar um investimento. Assim. Outro exemplo, claro, e é muito semelhante, mas já para parte do Gustavo, né? Hoje, é até uma brincadeira que eu brinco com o Gustavo. Eu falo assim, Gustavo, sua clínica aí tem umas restauração pra fazer, você não quer fazer não? Sentar ali na cadeira e fazer? Hoje, a hora do Gustavo, o tempo dele, ele vai sentar na cadeira pra fazer uma restauração, pra fazer uma extração. Não vale a pena. É a mesma coisa, eu tenho uma pessoa que faz tudo, faz os meus leads, faz confirmação. Eu vou desmembrar ela para ela fazer uma função e eu vou fazer outra. Eu vou fazer a parte que é gestão, que é coordenar a equipe. Então, não vale a pena. Não. O tempo que eu vou estar fazendo uma restauração ou um procedimento, eu posso estar fazendo uma avaliação. Eu posso estar convertendo mais um paciente para a clínica. Então, por isso que contratar um dentista colaborador para a clínica, um implantodontista, que seja uma nova função na clínica, se vai me trazer benefício, vai me trazer alguma vantagem, é assim que eu tenho que pensar. E agora vai sempre escalando, né? Porque agora na sua cabeça é assim, poxa, quarta-feira, as quartas, como é bem tranquilo, você ainda faz alguns inícios. As quartas eu ainda faço acompanhamento de prótese. Ele já trocou a quarta pela quinta, porque a quinta agora ele vai pra Passos. A quinta-feira agora Ou seja, nem os inícios vai fazer mais. Não, quinta-feira a gente já estipulou mais ou menos como que vai funcionar a agenda, né? Semanalmente. Então, por exemplo, como a doutora Fernanda, nós somos 2 dentistas, então fica mais fácil a gente conciliar a questão de
um dia, né, 2 vezes na semana ela faz o atendimento clínico, então isso aí já abaixa o nosso custo da clínica, porque ela fazendo a parte clínica também, a gente já vai... Lá em Passos, isso, lá em Passos, a gente não vai precisar contratar de início, né, claro. Sim. Então, às quintas-feiras eu vou para lá, né, fazer um acompanhamento mais próximo também. Você já tá com uma bagagem enorme, você já vai chegar já tem uma cobrando a expertise. Recepção, já vai chegar cobrando as vendas. Falou, meninas, Sim. ó, a 100 km de distância, a gente tá fazendo isso aqui. Não, já traz um know-how tudo, né? De Batatais para Passos e já aplica lá. Já tem uma expertise grande já. Claro, 1 ano é pouco, né? Mas... Não, é bastante. Tudo que aprendeu nesse momento. 1 ano a gente, é uma bagagem grande, né? Mas a gente já tem uma expertise do que eu vou direcionar, o que eu posso cobrar, o que a colaboradora não está fazendo, o que ela pode melhorar, o que Batatais está fazendo que Passos não está fazendo, ou vice-versa. Isso a gente vai pode ser melhorar. muito legal também, Ana. Agora, com mais uma clínica, você vai começar a analisar perfis de cidade. Sim. Isso. Que é uma coisa que a gente tem muito lá com as unidades próprias. Hoje é Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Sertãozinho. Você acha que é a mesma coisa em cada uma? Não, é muito diferente. Completamente diferente. Parece que a gente está rodando 500 quilômetros de distância, só que a diferença ali de uma para outra não dá... 200 quilômetros. Não, Sertãozinho e Ribeirão é 50 quilômetros. É, muito perto, né? Então, você vai ver isso também. Assim, a gente começa a ver a diferença, né? De uma cidade para outra. Igual eu já trabalho em Franca, e agora eu tô em Batatais, então eu já sei... Você já sentiu essa já diferença? Senti a diferença, né? Porque são cidades com tamanhos muito diferentes, né? Franca é enorme perto de Batatais. Então a gente já tem que ter um cuidado maior, como que funciona. É uma cidade menor, então uma cidade menor, a notícia corre muito rápido. Né? Exatamente. Então, tanto a ruim quanto a boa. Tanto a ruim quanto a boa. Então a gente tem que ter estratégias diferentes para cada público. Passos já é uma cidade um pouco maior. Então, como que eu vou fazer esse trabalho, né? E Passos, por exemplo, a gente já tem outros concorrentes. Como que funciona lá, como que os né? meus concorrentes vão, como que eles trabalham lá. Perfil de trabalho, e o perfil do paciente em Passos lá, né? E também outra coisa, o que é interessante é eu ter um franqueado da cidade, que já mora lá, que conhece, que já trabalha dentro de uma clínica grande na cidade. O que ela vê, né? O que ela vê de movimentação dentro da cidade, o que ela vê de investimento. E foi legal quando a gente bateu o martelo em Passos, a consciência, né? O Gustavo já tem a consciência, assim, ó, lá não vai ser o modo easy que foi Batatais. Passos é uma né? cidade grande, vai ser mais... né? Assim, tem muita concorrência, clínicas enormes. É uma então, cidade boa. Mas assim, o que vier, a gente vai... vai encarar. É um polo, né? A gente vai também, chegar né? Né? Ganhando espaço. Passos é um polo ali da região, né? As cidades menores ali vão tudo pra lá, né? Muitas, por exemplo, cidades pequenas que, por exemplo, questão de vigilância sanitária, vão para Passos para fazer essa parte. É uma cidade que ela concentra ali, né, a parte das outras cidades menores. Então, são o pessoal vai pra 110 lá. mil habitantes, né? São 110. É 110. muito Tamanho de mais Sertãozinho. gente. Muito mais gente que Batatais. E o público lá também é um público diferente, né? São estados diferentes, né? Lá é Minas Gerais, aqui é São Paulo, né? Então a gente tem que saber como que o nosso concorrente trabalha lá e como que funciona a questão, por exemplo, isso aí tudo é com a parte da franqueadora, né? Como que funciona a parte de projeto lá. Isso. Quais são as mudanças, quais são as alterações. A franqueadora faz todo um estudo, por exemplo, aqui a gente tem que montar a clínica num lugar estratégico, centralizado, mas não tão centralizado, por pra exemplo, gente não pegar o povão, né? Que basta Sobre Passos mesmo, assim, como que vocês escolheram a cidade? Qual que é a previsão, assim, para inauguração? Como é que tá aí como que tá o andamento? Na verdade, a gente recebeu 2 cidades que eram boas, né, para abrir uma nova clínica. Aí, claro, a gente queria um pouco mais perto, né, mas... Quanto mais perto, melhor. já não tinha mais tão perto assim, né.
Passos ali de Batatais dá mais ou menos 1h30, né? Dependendo da rodovia, do caminho que você escolhe. Então, assim, a gente tinha ali São Joaquim da Barra, né? E Passos. Então, a franqueadora fez toda essa... Como eles têm essa expertise, o Adalberto, o pessoal fez, né, uma pesquisa de mercado, e Passos tem um potencial de crescimento de 300% nos próximos anos. Então, Passos é uma cidade que chegou 2 novos cursos de especialização na cidade. Agora lá tem faculdade de odontologia. Abriu uma... Isso aí é um espetáculo, né, doutor? Vamos ser sinceros. E lá também abriu uma fábrica muito grande de, se não me engano, de cerveja. Então, assim, lá tem um potencial de crescimento, assim, exponencial. Tipo, muito grande. Então, aí a gente falou, vamos para Passos. Porque a outra cidade, São Joaquim da Barra, já é um perfil mais parecido com Batatais. Cidadezinha menor, menos habitantes. Então, e a Praça de Passos já vinha sendo muito disputada. Isso. Então aí o Dr. Breno ligou. Deu briga. Ter uma em Passos. E o Dr. Breno tava me ligando de um dia sim, dia não. E aí, vocês vão abrir Passos? Como que tá? Ligava pro Jean. Aí o Jean me ligava, o Breno acabou de me falar aqui de Passos. O que você quer fazer, Gustavo? Aí a gente pensou, Jean, vamos... Né, o Jean é meu sócio, vamos contratar a franquia. Vamos comprar essa franquia e daqui a um tempo a gente constrói. Só que assim... A de Batatais a gente teve um crescimento tão grande nesse meio tempo que a gente falou, não, a gente já tem condição de começar agora a mexer. Então a gente já era uma cidade com potencial muito, muito grande. Aí juntou que a gente já tinha expertise da de Batatais 1 ano já rodando. A gente falou, vamos começar agora. E já decidiu abrir. Eu acho válido também, Ana, ressaltar essa frase que o Gustavo falou, que é a clínica de Batatais começou a nos dar resultados que nós não esperávamos, né? Que resultado que é esse? O que está dentro da questão financeira que possibilitou isso? À vista, boleto, viabilizar para o paciente. A gente vai fazendo boleto? Vamos, mas eu preciso de uma entradinha à vista. Porque eu tenho contas, né, iniciais que eu preciso fazer que vai me ajudar a financiar, porque é a clínica quem financia o tratamento do paciente. Se a gente for parar para ver, hoje em dia, se eu fizer no boleto para o paciente em 24 vezes, em 20 vezes, quem está financiando? É o Gustavo. Clínica. É a clínica. Isso aí é um dos chamativos que eu tenho para o paciente. Sempre quando eu finalizo uma avaliação, né, na minha avaliação, primeira coisa que eu chamo o paciente, eu já falo, né? A Max Sorriso, a gente é uma clínica que a gente já tem 11 anos de história. A gente começou tudo lá em Franca, a gente foi crescendo e chegamos aqui em Batatais. Aí eu falo que a gente chegou faz 1 ano em Batatais, né? E aí, no final da avaliação, eu sempre falo, como é uma clínica já de 10 anos, a gente já fez mais de 10 mil implantes, então a gente é uma clínica que a gente tem uma facilidade muito grande de parcelamento para você, né? Mais porque, assim, o paciente, ele tá na avaliação comigo ali, eu finalizo a minha avaliação, eu pego, né, a minha caneta, eu coloco ela na mesa, a partir do momento que o paciente fala assim, e o preço, doutor? Aí eu sei que minha avaliação acabou. Porque isso significa que ele já entendeu o plano de tratamento, ele já tá encantado, ele já fala, eu quero isso aí, eu quero fazer o meu protocolo, o dente bonito, o doutor me mostrou. Então, quando ele me pergunta o preço, eu já sei que é a hora de passar para frente. Então, eu sempre falo, aqui na clínica, a gente tem várias opções de pagamento. A gente tem a opção do boleto, né? Eu falo que, na verdade, eu falo que é o carnezinho da clínica, né? Às vezes o paciente fala... são os termos que você vai colocando, isso ajuda. O paciente, ele quer uma linguagem muito clara, sabe? O senhor vai fazer 4 implantes, aí os implantes é o parafuso. O senhor vai fazer 4 implantes, 4 parafusos, 4 pinos, que é o que eles comentam. Essa chapa, essa dentadura que você usa, o senhor vai jogar ela fora, não vai usar ela mais. Eu sempre desenho bastante para o paciente. O senhor vai ter que fazer 4 parafusos aqui, a gente vai colocar uma prótese total do senhor parafusada. Aí a prótese do senhor vai parafusada direto nos implantes, né, no parafuso, ela não vai sair mais. Ela é livre no céu da boca, tarará. Então, assim, eu já expliquei antes para o paciente, então ele já está entendendo como que funciona de uma forma bem clara,
Então, ele já sabe que ele vai fazer 4 implantes, que são os 4, que o paciente fala parafuso, né? Ele vai colocar 4 parafusos ou 4 pinos, e essa prótese vai parafusada direto lá. E para isso, para a gente fazer esse procedimento, às vezes demanda um processo antes, né? Às vezes a gente tem um enxerto. Aí eu falo, o enxerto funciona da seguinte forma, a gente faz o procedimento tal, sempre desenhando bastante para o paciente. Aí tem todo um processo antes. Tem que fazer algumas extrações. A gente tem que tirar alguns dentes aqui primeiro para a gente poder fazer o implante no senhor. Então, o paciente ele já vai saber como que é o plano de tratamento dele antes dele fechar. Ele fica sabendo exatamente o que vai acontecer. Sim. E a vendedora, ela vai fazer todo esse trabalho de confirmação durante a negociação. Então, ela vai chegar, o doutor falou para mim aqui, seu fulano, que o senhor tem que fazer 4, vai fazer um protocolo em cima, um protocolo embaixo, a prótese com parafuso em cima, embaixo, e é assim, funciona assim, sabe? Ela vai dar só uma pinceladinha. Às vezes o paciente fala assim, não, eu já entendi já, né, tá certo, o doutor já me explicou. E se tiver alguma dúvida, o senhor pode pedir, a gente te explica novamente. Se quiser trazer um parente, quiser trazer um filho. E você sabe quem bate muito nessa tecla da jornadinha, do avaliador para a vendedora, o Breno fala assim, se a vendedora falar um A diferente. Do que o doutor falou, esquece a venda. Tem que estar tudo muito bem alinhado. Esquece. Por isso que tem um trabalho assim, a gente tem que ter a equipe muito alinhadinha, que é desde a recepção. Às vezes o paciente ele pergunta para a recepcionista, o que eu vou fazer hoje, Kênio? Aí a Kênio fala, o senhor vai fazer uma restauração. O senhor vai pôr a massinha no dente, Ô Kênio, mas o doutor me explicou lá na sala que eu vou fazer um negócio que chama levantamento seio, o que é isso? Não é hoje, não é agora? É hoje, como que funciona? Não, aí o senhor tem um pré-operatório antes. Uma coisa que eu acho muito interessante que isso aí é uma coisa que eu aprendi na Max Sorriso, é a questão dos pré-operatório e pós-operatório, acompanhamentos. Então, antes do paciente fazer o implante dele, ele vai fazer uma consulta direto com o implantodontista. Nessa consulta, o dentista vai fazer um planejamento, né? Ele já vai passar tudo certinho, vai mostrar para o paciente o exame. Tipo de implante, selecionar o implante. Isso, o tipo de implante, selecionar o tamanho do implante, vai passar a receita dos medicamentos. Então, é um paciente que ele já vem muito educado, muito bem educado, muito sabendo de tudo que ele vai fazer. Então, ele não fica com dúvida. Não te dá dor de cabeça. Não. E ele fica seguro também, né? Porque tem aquela questão do medo também, né? Porque, assim, a gente vê muito paciente perguntando, mas eu tenho medo, eu vou sentir dor, o que vai acontecer comigo, né? Porque a pessoa fica insegura. E essa questão dele de estar tudo muito bem explicado, do dentista conversar com ele, dizer o que vai acontecer, todo o processo, né? Toda a jornada, como o Bruno falou, ele fica completamente seguro, né? No dia da avaliação mesmo, eu já falo, eu sigo um roteiro com todo paciente. Aí eu falo também sobre o procedimento. Falo, senhor, o seu procedimento funciona assim. O senhor vai chegar aqui na clínica, no período da manhã, período da tarde, as meninas vão aferir sua pressão, vai tirar o diabetes, vai ver como que tá, vai ver se tá tudo bem. Aí o senhor vai fazer o procedimento acordado. Antes a gente vai rezar uma Ave Maria pra tá tudo certo. Ai, que horror. Não, fala assim, pra não perder o procedimento, né? Pra não ter que ir pra casa. Às vezes chega um paciente, às vezes com um exame um pouquinho, às vezes alterado, aí pressão alta. A gente perde a consulta, a gente quer que tenha tudo certo. A gente teve um caso assim, esses dias pra trás, do seu Rogério, o diabetes dele alterou uns dias antes. Aí ele tomou os medicamentos, chegou no dia lá, ele já estava um pouco sentindo mal, a gente viu que ele não estava muito bem, viu como que estava, né? Porque lá na clínica a gente tem tudo, tem para ver pressão, diabetes, né? Então, termômetro, então a gente viu que estava com alteração e orientou o paciente entendeu super bem. Né, a gente não tem culpa, né? A diabetes dele que estava alterada. E antes você se prevenir do que acontecer alguma coisa durante o procedimento, né? Sim. Tem todo um planejamento, né, que a gente faz com o paciente. Ele tem que ir até a clínica de anestesia, passar a fazer todo o pré-operatório por lá, fazer alguns exames. Muitas vezes o anestesista acompanha. Isso. O procedimento, né, quando vai fazer com sedação, vai ser o acompanhamento do anestesista e de um enfermeiro.
Aí o doutor, né, o nosso implantodontista vai operar e a gente vai levar uma auxiliar para lá também. Aí a gente vai fazer todo o procedimento com sedação. Aí o paciente vai estar dormindo, né? É muito engraçado, né? A gente tem hoje, o implantodontista que trabalha com o Gustavo, já está lá há uns 6 meses, né? Faz mais. E alguns dentistas que também trabalham conosco. E aí, muitas vezes acontecem tratamentos como esse, que às vezes ele nunca teve a oportunidade de fazer. Ou seja, a clínica está proporcionando ele a aprender. Sim. Sim, nós temos casos aqui na Maxo de Franca, onde a gente contrata profissionais recém-formados do curso de especialização. Ele chega lá, ele tem na agenda dele 3, 4 casos de laminado cerâmico para fazer. Ele fica lá fazendo 2, 3, 4 anos fazendo. Ou seja, além dele trabalhar, aquilo ali é uma escola para ele. Sim. Eu já passei, né? Antes de começar a franquia, eu fiquei um tempo lá na Maxo Sorriso, né? Como clínico. Então eu tive uma curva de aprendizado, né? Então eu fiz todo um treinamento mais interno mesmo, né? Como que funcionava a questão dos prontuários. Que é importante, isso não virou uma bagunça. Como que funcionava a questão dos prontuários, Então foi uma escola mesmo para mim, né? Então eu aprendi muita coisa lá. E voltando para o assunto da anestesia, né? Então o paciente, a gente tem a opção de fazer o procedimento com sedação, né? O paciente dormindo, e a gente vai levar ele para Ribeirão Preto, né? Tem toda uma conversa antes. E o procedimento mais comum é o paciente acordado, né? Então eu vou explicar, o senhor vai estar acordado, a gente vai fazer os 4 implantes, vai ser tudo com anestesia, o senhor não vai sentir nada de jeito nenhum, o senhor já vai estar bem medicado, sentiu alguma coisinha, levantou a mão, para na hora. Então é um paciente que ele já está muito seguro de como que vai ser o procedimento. O doutor falou para mim que não dói, né? Então ele vai e faz todo o procedimento. Às vezes ele sai da sala e fala assim, caramba, eu tinha todo esse medo, eu tinha esse medo de fazer esse procedimento, chegou aqui é tranquilo. E a gente lá na clínica, a gente faz muita carga imediata, né? Então assim, o paciente ele vai, faz num dia, e menos de 72 horas ele já está com os dentes fixos. Então o paciente foi num dia, de um dia para o outro a gente já está instalando uma provisória. Ou quando é o definitivo, em 3 dias a gente já está instalando o definitivo. Mas quando é independente, o paciente volta no outro dia, o paciente fala, nossa, doutor, não senti nada, dormi super bem, tô tranquilo. E a gente tá lá, vai instalar os dentes fixos dele, nossa, o paciente fica feliz demais. Às vezes, nossa... Às vezes vende roupa nova. A gente tira foto. E sabe, e é muito legal lá na clínica, né, na clínica de Batatais, é muito legal porque os nossos pacientes, eles fazem a propaganda na recepção. Sabe, é um negócio de doido. O paciente, ele chegou lá para fazer a instalação dos dentes fixos dele, depois de um dia para o outro, e tem um paciente que está fazendo avaliação. Aí ele pergunta, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim colocar os meus dentes de baixo, os meus dentes de cima. O doutor vai colocar, ontem eu fiz os implantes. E começa a falar, nossa, não senti dor, foi muito tranquilo. Sabe? E eles fazem a nossa propaganda. E direto o paciente fala, nossa, estava conversando na recepção com a fulana, né, com aquela paciente lá. Tava explicando para ela que é tranquilo, doutor. Eu nem imaginava que era desse jeito, que era tão, sabe, sossegado mesmo. A gente tem casos que o paciente está fazendo protocolo e dorme na cadeira, sabe? Gente, olha. Aí, esse perfil de paciente que está lá escutando o outro paciente falar, ele é o perfil que ele nem precisa passar com o Dr. Gustavo. Ele já vai direto para as vendas. Ele já... Não precisa passar para conhecer o Dr. Gustavo. Mas assim, a venda ali já se aconteceu. É igual, eu falo muito para os pacientes, se o senhor quiser o número de telefone de um paciente que fez, quiser o WhatsApp, a gente tem, o senhor pode chegar lá na Kenny e pedir o telefone de um monte de paciente e perguntar para ele. Se o senhor quiser o número, a gente te manda o WhatsApp dele. Para o senhor perguntar como que foi. Para o senhor perguntar o que fez, se doeu, se não doeu. Entendeu? Então a gente é muito transparente. A gente deixa muito claro para o paciente que é um procedimento muito tranquilo.
E, doutor, e assim, acho que a sensação, né, de ver o paciente satisfeito, Nossa. de ver o paciente com o sorriso mesmo, né, a gente vê os depoimentos, né, que o Lucas foi gravar lá Sim. em Batatais, que gracinha, a gente assiste e fica assim, a gente fica satisfeito, eu fico imaginando vocês lá. A gente fica assim, muito feliz, porque a gente tem o depoimento na vivência, né? A gente vê o paciente dia a dia ali. do jeito que ele chegou. Eu falo muito isso aí pro paciente, eu falo, você tá vendo como que sua autoestima mudou? Porque o paciente, ele chega no dia da avaliação acanhado. Às vezes, eu tô com os meus dentes moles, né? Eu tô com dificuldade de sorrir, de conversar. Às vezes eu tô com mau cheiro na boca. Que eles são muito sinceros na avaliação, Sim. né? Porque ele tá ali, ele vai falar qual que é o problema dele. Então, às vezes é um paciente que ele chega com autoestima baixíssima. E eu falo pro paciente na avaliação, o senhor sabe que saúde não é só o senhor ir no médico seus exames tá bom. Saúde é o senhor ter autoestima, é o senhor ir numa festa de sua família, o senhor poder comer aquele churrasquinho gostoso que o senhor gosta. Faz tempo que o senhor não come churrasco, não come nada. A resposta é quase unânime. Então, assim, a gente vê, a gente tem essa vivência, sabe, ali mesmo. A gente vê o paciente do jeito que ele chegou e do jeito que ele tá indo embora. Tem um dos pacientes que fez o depoimento, ele chega lá, ele abraça e fica. Ele brinca assim, doutor, que não é Magazine Luiza, mas vocês me fazem feliz. Um negócio assim, sabe? Os pacientes, eles ficam muito, muito satisfeitos, sabe? Você vê essa evolução de um paciente que é uma pessoa e tá indo embora outra. E você tem aquela sensação de dever cumprido, né? Porque a gente vem de sonho. A gente vem de um sonho com o paciente. Então, o paciente está depositando o sonho da vida inteira dele. Às vezes é um paciente que ele extraiu os dentes dele com 20 anos de idade. Então, 40 anos depois, ele está fazendo o protocolo dele. Então, ele deposita a vida inteira dele. Ele viu a propaganda, né, da Max Sorriso. Então, faz 8 anos que ele vê lá no Balanço Geral. Aí vê o Dr. Ângelo mostrando. Então, é um sonho dele. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque você está trabalhando com uma pessoa. É o sonho dela. Ela almeja aquilo lá. Ela vive aquilo. Então, você tem que, sabe, ter um respeito muito grande. Um cuidado muito grande. Isso é muito legal. Isso é uma parte que me toca muito, sabe? Assim, eu gosto de ver isso que a gente promove na vida das pessoas, essa transformação. A gente tem paciente que fala, nossa, vocês são uns anjos na minha vida, sabe? Igual aquela paciente que fez o depoimento, a Zequinha, que ela canta, e ela falou, eu não cantava mais, eu não estava cantando mais, porque a minha dentadura embaixo era solta, e aí ela postou esse tempo atrás, que a gente tem ela no Instagram, né? Ela postou esse tempo atrás um vídeo cantando. Olha sabe? só. Então, você vê que a gente realmente tocou aquela pessoa e mudou. Porque ela deixou de fazer aquilo lá. O Donizete também, que fez o depoimento. Ele falou que ele não comia mais, ele tinha vergonha. Ele trabalha com o público, né? Com buffet, né? Com buffet, ele tem um buffet, então ele conversa muito. Ele falava que ele nem conversava. Ele falou que tinha o casamento da filha dele, né? Você sabe o que é interessante também? Esses pacientes, a gente tem, né, um livrinho de antes e depois, e é o antes e o depois do paciente. Só que o que chama muita atenção é a boca. Mas se você pegar um sulfite e tampar a boca, deixar só os olhos, o olho muda. As pessoas sorriem com os olhos, né? Exatamente. Com os olhos. Você vê felicidade, né, no olhar da pessoa. Exatamente. É muito legal isso aí que a gente está falando aqui agora. Porque a gente muda as pessoas, sabe? Isso é muito bonito. Show de bola. É uma coisa que a gente tá falando muito a respeito do suporte e novidades, né? A gente tá sempre em busca de todo momento procurando. Às vezes a gente traz novidades de outros mercados. Sim. O mercado médico, o mercado... o que o comércio está fazendo, que está conseguindo viabilizar em tempos de economia oscilante. Então, e nós trouxemos uma novidade recentemente que, ao ponto de vista dentro da clínica, é muito bom, porque ela aumenta o nosso índice de à vista. Que é o que todo mundo quer. Como é que foi para você, Gustavo, essa novidade? Você conseguiu
concretizar vendas. Sim. O que foi, né, essa novidade? A princípio, né, estava sendo uma campanha só interna, né? A gente tem o bot, né, que a gente comprou um bot que ele faz disparos, né, para pacientes que já passaram pela clínica e que já fizeram avaliação. Então, a princípio, estava sendo só o bot mesmo. Então, foi uma campanha mais enxuta, né, mais fechadinha ali, só com os pacientes que já fizeram avaliação. Então, assim, a princípio a gente teve 2 vendas de valores bem altos, né? E à vista, né? Então, assim, a gente trouxe uma facilidade muito grande, inovação, né? Na forma de pagamento. A gente já tinha uma facilidade muito grande no boleto, no cartão de crédito, né? Fazia um desconto legal na vista. E agora, com essa opção do consignado, né? Que é para um aposentado, para um pensionista, a gente tem um leque muito maior de negociação. Então, às vezes, o paciente tem aquele dinheirinho parado lá, ele nem sabia. Às vezes nem sabe que tem, né? E o melhor, a gente recebe à vista. Então, só de estar recebendo à vista, você já tem uma forma muito diferente, né, de você trabalhar. Então, a clínica com a vista, a gente consegue fazer um investimento muito maior. Acelerar o laboratório, acelerar os processos, né? A gente não precisa ficar receoso, porque às vezes a questão do boleto, às vezes o paciente divide em 20 vezes, né? Tudo na clínica tem um custo, né? Tem o custo dos implantes, tem o custo da hora clínica do doutor, tem o custo do laboratório, de prótese, né? Então, a gente tem que caminhar um pouquinho mais devagar, às vezes, com esse paciente que faz no boleto. Mas com o consignado, não. O paciente ele vai ter uma opção, muito grande de parcelamento, né? Direto descontando em folha dele. E a clínica recebe à vista. Então, assim, muito, muito legal. E agora com a campanha nacional do implante, que a gente vai fazer um marketing muito maior, que vai chegar no paciente que ainda não fez avaliação. 200 inserções, Ana, na televisão. 230. 230? Passou 30 de lambuja. Então, assim, a gente provavelmente vai receber muito mais pacientes agora com essa intenção. Exatamente. Né, de fazer esse tipo de consignado. Vai ser legal. E isso faz parte das novidades. A gente queria... Na verdade, nós pensávamos, né, internamente, assim, vamos soltar isso na convenção. Só que a hora que a gente colocou... Tem que esperar. Exatamente. Quando a gente colocou em Araraquara, fechou vendas 15, 17 mil à vista... A gente, isso aqui tem que ser para ontem. Não, e não é bom só para a clínica, né? É bom para o paciente também, né? Que dá mais opções para ele, né? O paciente, na verdade, a gente viabiliza, né? O paciente. O que ele não iria conseguir fazer, ele consegue fazer. Consegue fazer. O paciente ele vai ter uma opção de parcelamento muito grande, né? Ele vai parcelar em muitas, muitas vezes. E às vezes o que vai descontar ali é pouquinho para ele. Não pesa no orçamento dele, né? Então ele vai estar realizando o sonho dele de fazer o implante e ainda de fazer um parcelamento suave. Mais suave, né? Um parcelamento mais tranquilo para ele. É isso aí. Exatamente. Vamos sim. Já quando o passo estiver inaugurado, aí vai vir os 3. Aí tem que vir todo mundo. Aí vai ser um bate-papo legal, deixar passar aí uns 6 meses de clínica para ver o feedback. Sim. Porque aí vai ser até curioso, porque a gente vai colher o antes e o depois do Gustavo aqui, né? Também, são novos desafios. A gente vai entrar com cotovelado, vamos querer entrar com tudo. Já vamos entrar e já vamos saber como é que tá lá no depois. E para quando tá previsto mesmo, Gustavo? Então, a gente tá prevendo ali, a gente esperava, né, que seria ali para março, abril. Se tudo correr bem, se a reforma, né, da clínica, o levantamento for um levantamento mais rápido, tranquilo, com pouca reforma, março, abril já está inaugurando. Acho que ninguém, na faculdade de odontologia, ninguém comenta, né, que você, para selecionar um ponto, demora tanto, né? E a obra, tanto. Na faculdade eles te ensinam que você tem que abrir consultório. Nem ensina, né? Nem ensina. Na faculdade você só aprende o basiquinho ali. Basiquinho. Você não tem aquela noção. Não tem noção de empreendedorismo, né? De forma alguma. Eu acho que é isso que faz falta, né, na faculdade. Eu acho que eles tinham que ter pegar mais forte nisso. Uma matéria só para isso, né? Para o dentista empreendedor. Porque existem diferenças do dentista dono de consultório, né? Dentista de consultório que ele opera, ele passa preço, ele avalia. Ele faz né? tudo. E o dentista empresário, que é o dentista que, igual a gente estava falando, que ele
vai investir em marketing, ele vai fazer contratação, ele vai saber onde que está o problema na clínica dele, vai diagnosticar resolver. os problemas. É diferente. Não, muito bem diferente, bem diferente. A faculdade não dá, na verdade, acho que em curso nenhum, né? Ele dá essa noção de empreendedorismo, né? Nem no curso de marketing também, Nem né? no curso de marketing, Nem no curso de marketing, isso é verdade. Legal. Doutor, mais uma vez, obrigado. Eu que Sempre um agradeço prazer pelo ter convite. você aqui. E em breve a gente vai voltar já falando de paz. Combinado. E Eu que parabéns. agradeço pelo convite. Parabéns Obrigado. pelo sucesso. Obrigado para nós. É isso aí.